E o coração ser esse altar preparado ao nosso Deus, né? E hoje quero estar lendo com vocês 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. E lá diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas com as quais lutamos. E a pergunta que eu faço é: será que entendemos que estamos em guerra? Será que estamos entendendo que estamos em guerra? Ou só Satanás entendeu isso? Será que nós também entendemos que estamos em guerra? E a nossa guerra, ela não está naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. Inclusive, esta guerra está acontecendo agora. Agora, aí, na sua mente, pensando: eu estou tão cansado, bem que eu deveria estar em casa. Ou, será que vai demorar muito este culto? Ou, ainda bem que eu fiquei em casa. São pensamentos que estão vindo na sua mente. E é uma guerra. É uma guerra acontecendo exatamente agora. E essa voz que você está ouvindo aí, é muito parecida com a sua voz, não é não? Fala sério. Parece que é você falando com você mesmo. Você pensando, parece que é você. Só que a Bíblia fala que essa voz que você está achando que é você, que está aí falando na tua mente, essa voz são as flechas inflamadas do diabo. São flechas inflamadas do diabo, que constantemente está falando na nossa mente. E nós estamos achando que é a gente pensando, que é a gente falando conosco mesmo. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Para que nós venhamos estar atentos ao que está acontecendo, que nós estamos numa guerra. E provavelmente você foi flechado e nem se deu conta. Quantas vezes somos flechados com as flechas inflamadas do inimigo e nem nos demos conta de termos sido flechados. Esse versículo que eu li no início, 2 Coríntios 10, 3 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? São mentiras. Fortalezas são mentiras de Satanás que nós as vemos como verdade. Mentiras que se tornaram verdades na nossa mente e no nosso coração. Mas são mentiras, mas se tornaram tão verdade que elas nos prendem como uma fortaleza. É uma mentira que parece verdade. Isso são as fortalezas de Satanás. E essas fortalezas foram fruto e resultado de flechas inflamadas. Flechas inflamadas são pensamentos que Satanás lança na nossa mente. E nós precisamos entender que essa guerra é constante, intensa e todo dia nós estamos diante desta guerra. E as armas com as quais nós lutamos, que não são carnais, não são deste mundo, elas são poderosas para destruir essa argumentação da nossa
e toda altivez, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a verdade, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essas armas são poderosas para isso. Nós estamos em guerra e nós não estamos à mercê. Nós temos armas poderosas para essa guerra, porque o nosso general não nos deixou à mercê. Nosso general nos deixou equipamentos poderosos para essa guerra que estamos enfrentando. E como que nós não caímos nessas armadilhas de Satanás? Já que ele é o nosso adversário, está ao nosso redor, está lançando suas flechas inflamadas, como que eu não caio nessas armadilhas dele? Reconhecendo os seus argumentos em nossa mente, levando esses argumentos cativos à obediência de Cristo. Ou seja, nós temos que avaliar os pensamentos que nós temos pensado, pensar no que estamos pensando. Pensar no que estamos pensando. Boa parte dos pensamentos que temos durante o dia, e eu posso até chutar de uma forma até que precisa, 70% são setas do inimigo na nossa mente. Sabe, todos esses pensamentos que a gente acha que a gente tem, que a gente está pensando, que a gente está falando conosco mesmo, 70% desses pensamentos são flechas inflamadas do inimigo. Para causar o quê? Preocupação, ansiedade, medo, desânimo, tristeza, incredulidade e tantas outras coisas. Se o fruto deste pensamento que está na sua mente é uma dessas coisas, tenha certeza, isso é flecha inflamada do inimigo. Agora, por que nós acolhemos esses pensamentos? Por que a gente acolhe essas flechas inflamadas? Por que a gente deixa elas inflamar a nossa mente e perturbar a nossa mente? Porque parece com a nossa própria voz. Parece com o nosso próprio desejo, parece com a nossa própria emoção, parece com a nossa própria razão. Por isso a gente acolhe essas flechas inflamadas e isso vem e inflama a nossa mente. Mas nós precisamos começar a levar cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, porque nós não estamos à mercê de todo o pensamento. Amém? Nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre as nossas cabeças. Alguém tem esse poder de limitar o céu para que nenhum pássaro voe por cima da sua cabeça? Mas você pode impedir que ele pouse e faça um ninho na sua cabeça? Pode? Pode, não pode? Pode espantar, pode tirar, pode sair. Voar, ele vai voar. Mas pousar e fazer ninho aí é outra coisa. Assim são os pensamentos que o diabo lança na nossa mente. A gente não consegue impedir que ele lance. Mas este pensamento ficar, fazer morada, criar raízes, isso nós temos o controle e o poder contra essa flecha inflamada do inimigo. E muitas vezes nós não temos feito isso. O pensamento vem, a gente acolhe, ali ele cresce, ali ele cria raízes. E quando você vai ver o fruto, o medo, a preocupação, a ansiedade, a incredulidade, a tristeza, o desânimo, frutos de uma flecha inflamada do inimigo. Você tem ideia quantas, tendo consciência disso agora, você consegue pensar, só hoje, quantas flechas você consegue identificar, pensando nisso agora, que você recebeu nesse dia? Talvez você chegou aqui até com medo, desanimado, incrédulo. Você já chegou com o fruto dessa seta. Mas agora,
a luz chegou. Você não está mais ignorante acerca disso. Você não está mais à mercê, porque agora você está tendo a sua mente iluminada pela verdade. E a verdade é, estamos em guerra, diariamente Satanás lança suas setas, tudo que ele lança é para que o meu pensamento se inflame, e eu posso identificar as suas flechas, as suas mentiras, os seus pensamentos maléficos, e eu posso renunciar a cada um deles. Isso é luz na mente. Isso é luz na nossa mente. A verdade nos liberta, não é? E de fato nos liberta, porque uma vez que a gente consegue identificar, nós nos tornamos livres daquilo que estava nos dominando. Amém? Quais são as armas poderosas que temos? Vamos lá em Efésios 6, 10. E vamos entender um pouquinho dessas armas poderosas que Deus nos deu. Não nos deixou à mercê. Ele não nos livrou da batalha, não nos livrou da terra, não nos livrou da aflição. Porém, Ele nos livra do mal. Ele nos dá equipamentos para não deixarmos ser vencidos pelo mal, mas vencermos o mal com o bem. Olha, nós podemos vencer o mal com o bem. Essa semana eu estava conversando com o bem. E o bem falou assim: mamãe, mas teve uma época que era olho por olho, dente por dente. E eu falei para ele assim: tá vendo? Era olho por olho, dente por dente. E o mal não tinha fim. Porque um vinha, dava o soco, eu falei assim: então eu tenho que te dar um soco. Aí o outro vinha também, vou te dar um soco. Aí o outro vinha, vou te dar um soco. Aí o outro vinha, vou pegar seu filho. Aí o outro vinha também, vou pegar o seu filho. Porque é tudo dente por dente. É um mal sem fim, vai passando para todos essa malignidade. Mas Jesus veio. E Jesus, se te derem um soco, dê a outra face. Se te quiserem roubar, dá também a sua túnica. Vença o mal com o bem. Põe fim no mal. Põe fim no mal. E o fim do mal é o bem. É a prática do bem. É alguém redimindo o mal, pagando o preço. Eu levo dano e a partir de mim é o bem. Foi o que Jesus fez na cruz. Eu levo dano e a partir de mim há uma manifestação de bem. Assim nós temos a escolha diária de pôr fim no mal. De pôr fim no mal. Se até nós chegou o mal, nós redimimos o mal. E a partir de nós vencemos o mal com o bem. Nunca o mal vai vencer o mal. É necessário alguém pagar o preço para que o bem comece a se manifestar a partir dele. Então, as armas da nossa milícia. 10. A armadura de Deus. Efésios 6:10. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus é para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, que está diariamente ao nosso derredor, nos atacando. Vigia, você está em guerra. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma das coisas que o diabo quer sempre nos confundir é fazendo a gente fazer com que a gente ache que os nossos inimigos são outros. Porque se eu me concentrar em inimigos que não são meus inimigos, o verdadeiro inimigo tem porta aberta para entrar. Então, é a sua mãe, é a sua sogra, é o seu amigo, é a sua esposa, os seus inimigos, são os seus filhos. Para te confundir, para
para que você não fique vigilante quanto ao seu verdadeiro inimigo, que é Satanás, que quer te criar ciladas para que você entre nas fortalezas mentirosas dele. Essa é a nossa guerra contra esses poderes, autoridades, dominadores do mal. Uma mentira, um pensamento do mal, quando acolhido, ele se torna o seu dominador. Se aquele pensamento maligno toma conta da sua mente para te gerar medo, o medo passa a ser o seu dominador. A ansiedade passa a ser seu dominador, a depressão, a tristeza, a incredulidade. E às vezes a gente está debaixo desses domínios opressores das trevas, porque acolhemos uma flecha inflamada do inimigo. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Dias maus sempre virão. Neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Vocês têm uma armadura para guerrear. Uma armadura poderosa para guerrear. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? A armadura de Deus, ela nos equipa contra essa guerra que nós estamos enfrentando diariamente. E o capacete da salvação, ele protege a nossa mente, porque são verdades que estão estabelecidas da nossa identidade. Capacete da salvação são as verdades de quem somos em Cristo, onde estamos em Cristo. São verdades que nós não podemos abrir mão e negociar com Satanás, porque ele vai lançar mentiras na nossa mente para que a gente acredite nelas, para que a gente saia da posição que Deus nos colocou. O capacete da salvação são verdades que são convicções de quem somos em Cristo, e são elas que o diabo quer apagar na nossa mente, roubar, nos fazer duvidar de quem somos, do que temos, para que a gente possa aceitar a sujeira dele, porque já que não somos merecedores mesmo, deixa eu aceitar a sujeira dele. Mas nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, assentados nas regiões celestiais. Nós já estamos vivendo o poder de Jesus, porque nós estamos assentados com Ele em regiões celestiais. Essa é a nossa posição. Nós não precisamos nos sujeitar às mentiras de Satanás que estão sendo atacadas na nossa mente. Couraça da justiça, a proteção da justiça de Deus para julgar, para advogar, justificar e proteger as nossas vidas. Às vezes estamos aí nos defendendo de tudo, mas nós temos alguém que julga nossas causas, que advoga as nossas causas, que justifica-nos. Por que estamos aí preocupados? Mas Satanás está lançando uma seta. Se defenda, porque senão quem vai te defender? Olha o que fizeram com você. Estão falando de você, menosprezaram você, são setas inflamadas. Aí você faz o quê? Ai, é mesmo, coitado de mim. Acolheu, está inflamando, está criando raízes, está te colocando em fortaleza, está te prendendo,
está te aprisionando, porque você está acolhendo uma flecha inflamada de Satanás. Se tornou seu dominador, o vitimismo tornou-se o seu dominador. Couraça da justiça. Eu confio na justiça do Senhor. Eu confio que Ele advoga as minhas causas. Eu confio que Ele é o meu protetor. Eu confio no guarda que me guarda. Eu confio na mão poderosa do Senhor. Eu confio que a verdade sempre virá à tona, que a mentira tem perna curta. Logo se aparece, porque a mentira, a verdade é para a luz e Deus traz tudo à luz. Couraça da justiça, apagando as flechas inflamadas do inimigo e não deixando com que ela venha dominar a minha vida. Cinto da verdade. São verdades imutáveis. Deus é um Deus imutável. Ele é a própria palavra. Tudo que é dele é imutável. Nós podemos confiar, depender dessas verdades, porque não tem nada que possa contra a verdade. Nada pode contra a verdade. Então eu estou seguro na verdade, custe o que custar. Porque nada vai poder contra a verdade. Eu me mantenho seguro, cingido na verdade. E eu apago, eu reconheço as mentiras de Satanás e eu as recuso. Não, a verdade é essa, eu não abro mão. Eu não abro mão. Está doendo, eu não abro mão. Estou sofrendo, eu não abro mão. Porque esta é a verdade. Nela eu estou seguro. Sandálias da paz, ter paz aonde quer que formos, isso é maravilhoso, é libertador ter paz aonde quer que formos. Às vezes estamos andando descalços por mentiras, dominadores na nossa vida que não nos deixa ter paz. Aonde quer que a gente vá, a gente arranja confusão. Aonde quer que a gente vá, a gente tem inimigos. E Satanás jogando suas flechas e dando risada. Porque o que ele mais quer é separar o corpo de Cristo. Porque nós seremos conhecidos por sermos de Jesus se andarmos em unidade. Se andarmos em unidade, nós demonstramos ao mundo, testemunhamos ao mundo que somos de Cristo. Mas Satanás vem com suas setas e nós vamos acolhendo. Ele olhou diferente para mim. Ele não gosta de mim. Aí o complexo de rejeição. A rejeição se torna o seu dominador. Aonde você vai, você se sente rejeitado. Dominador. Acolheu a flecha inflamada do inimigo que te dominou, que te inflamou, que te colocou num lugar de rejeição. E aonde é que você vai? Você está debaixo desta fortaleza, você está preso nesta fortaleza, porque acolheu uma flecha inflamada do inimigo. O escudo da fé, para apagar as flechas inflamadas do inimigo. Vivemos daquilo que cremos. Então muitas vezes você vai lançar o seu escudo da fé, segurar o seu escudo da fé contra as mentiras de Satanás, mas os seus olhos não estão vendo, é aquilo que você crê. Eu sei que eu estou segura no Senhor. Eu sei que eu posso esperar no Senhor. Eu sei que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida. Satanás, eu não vou entrar neste lugar de ansiedade, porque o meu amanhã pertence ao Senhor. Estou apagando as flechas. Estou apagando as flechas com a verdade. Com a minha fé, eu não estou vendo as coisas acontecendo, mas eu creio que a obra que o Senhor começou na minha vida, Ele é fiel para concluí-la. Eu creio que Ele vai me dar o fim que eu desejo, se eu continuar perseverante, andando no caminho dEle. É promessa. Então eu levanto o escudo da fé contra as flechas inflamadas do inimigo. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra proclamada. Jesus declarou isso quando foi tentado contra Satanás.
Satanás veio com a flecha inflamada dele. Você está morrendo de fome. Você tem poder. Peça com que essas pedras se tornem em pão. E Jesus usou a palavra. Olha aqui, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Tem hora que você vai precisar levantar a sua espada. Por isso que Satanás não quer que você leia a Bíblia. Não quer que você conheça a Bíblia. Porque você vai usar contra as ciladas de Satanás a palavra de Deus. E como que ele faz? Com flechas inflamadas. Ai, é muito difícil. Ah, mas eu não vou entender nada. Tudo na sua vozinha mesmo. É a sua voz na sua mente falando. Parece até que é nós. Mas não é. Olha o fruto. O fruto é paralisia. O fruto é ignorância. Quem é que está falando na tua mente? É Satanás. Querendo te roubar. E parece, e está ainda, olha que abusado, ainda está usando a sua voz. Está usando a sua voz. Mas são flechas inflamadas para nos roubar. Ah, mas eu não consigo entender. Começa. Vai haver um romper. Na oração existe um romper. A gente não começa rompendo, não. A gente vai fazendo dificilmente até que rompe e começa a fluir a oração. No jejum é um romper, é difícil. Daqui a pouco vem um romper e você faz de uma forma mais poderosa, mais livre. Na leitura é um romper. Não estou entendendo, mas continua, persevera todo dia. Se alimenta, se lava na palavra, conhece a palavra, se limpa na palavra. Daqui a pouco é um romper, a palavra começa a falar com você. Ela começa a te ler. Você estava tentando ler e daqui a pouco ela começa a te ler. Como ela sabe disso? Olha, eu não contei para ninguém isso. É a palavra te lendo. Meu Deus, é isso mesmo que está acontecendo dentro de mim. É a palavra te lendo. Meu Deus, é isso que eu precisava ouvir. É a palavra te lendo. É um romper. Por isso que Satanás quer te bloquear, paralisar. Não é você. Parece você. Mas são as flechas inflamadas do inimigo para te prender, para te cativar, deixar você dentro de cativeiros. É a palavra do inimigo para te roubar. E a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é poderosa para desfazer argumentos. Porque quando a gente acolhe a flecha inflamada do inimigo, quando a gente acolhe, a carne é tentada. E aí a carne começa a criar argumentos. Ah, mas se eu fizer isso, ninguém vai ficar sabendo mesmo, vai ser só uma vez. Ah, não é nada não tem nada a ver, vou fazer. Vou pensar, vou assistir, vou falar. A carne acha argumentos, não é tão mal. Não, é que precisa atualizar a Bíblia para a gente poder, fazer. Então, a carne cria argumentos, mas a palavra, a verdade, ela confronta os argumentos e leva cativo todo argumento à obediência de Cristo. A palavra, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, nos faz lembrar, nos faz ver a verdade, ainda que o nosso coração enganoso relute, a verdade, o Espírito Santo está revelando. E aí, isso se torna poderoso e nos traz liberdade. Ao invés de cadeias, ao invés de fortalezas e cativeiros e dominadores das trevas sobre nós e em nós acolhemos o poder de Deus e a verdade que nos dá liberdade. Isso na nossa mente, no nosso coração. Ela é poderosa contra as mentiras, ela é poderosa contra as brigas, ela é poderosa contra as flechas do inimigo.
A palavra de Deus diz em Salmo 119:11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quanto mais da palavra de Deus estiver na nossa mente e no nosso coração, mais poderoso seremos contra Satanás. Por isso que a leitura bíblica é diária. Todo dia eu preciso das águas da palavra que me limpam. Eu preciso da palavra poderosa que me fortalece. Eu preciso da resposta. Eu preciso da saída. Eu preciso da orientação que a palavra me dá. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o teu coração. Em Tiago 4, 7, 8, diz assim. Tiago 4, 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha só. Duas ações. Aproximar-se de Deus, submeter-se a Deus. Diga, submeter-se a Deus. E resistir ao diabo. Eu me submeto à verdade e eu resisto à tentação e à mentira de Satanás, que diariamente, muitas e muitas vezes, vem me atingir. É todo tempo, minuto a minuto, é vigilância constante, orando em todo tempo, vigilância constante. Várias vezes no minuto, ele me tenta, mas eu submeto à verdade e resisto ao diabo. Porque assim a minha mente não vai ficar dividida, eu não vou ficar confundido e não vou ficar cativo de uma mentira. Então, vamos pensar no que estamos pensando, discernir quem está falando em nossa mente. Vamos discernir quem está falando em nossa mente. Jogar fora o que não é bom, reter o que é bom, decidir pela verdade e a obediência, resistir à tentação e se submeter a Deus. Amém? Amém? Nós estamos em guerra. Não tem um dia sequer. Você abriu os olhos, você já está sendo flechado. Atenção, apague as flechas do inimigo, rejeite-as, resista, não as acolhe, porque elas se tornarão fortalezas na sua vida. E se você tem fortalezas, você já identificou lugares de cativeiro que você colocou, nós vamos orar agora, e nós vamos colocar diante de Deus os frutos. Quais são os frutos? Rejeição, vitimismo, ansiedade, preocupação, incredulidade. São tantos frutos que nós acolhemos. E você vai orar: Senhor, eu acolhi esta mentira, mas eu recebo a tua verdade agora e declaro liberdade na minha mente e no meu coração. Ó Senhor, eu acreditei nesta mentira de que eu não tinha valor, que eu sou rejeitado. Mas agora eu acolho a verdade, rejeito a mentira, acolho a verdade. Eu sou filha de Deus, escolhida antes da fundação do mundo. Por que eu vou me sentir rejeitada se Ele me viu antes de criar o mundo e falou assim: isso é muito bom? São verdades que nós precisamos colocar no lugar da mentira. E nós vamos orar para que o Senhor nos liberte desses cativeiros. Talvez hoje você não vai lembrar de algumas coisas, mas no decorrer dessa semana, o Espírito Santo vai trazer à sua memória: nossa, eu acredito numa mentira. E Ele vai te conduzir
a sua libertação, para que você viva a verdade. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós não estamos sujeitos a Satanás. Essa guerra já é vencida com essas armas poderosas. Basta a gente permanecer na posição e em vigilância, amém? Então se coloque de pé, em nome de Jesus, e vamos fazer essa oração. E creia que o Senhor vai te levar à libertação. A luz chegou, a verdade chegou, a libertação, porque a verdade liberta, em nome de Jesus, amém? Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti e reconhecemos, Pai, nós reconhecemos que acolhemos tantas flechas inflamadas do inimigo, que nos colocou em fortalezas, em cativeiros, sofismas nas nossas almas. Nós reconhecemos isso e pedimos perdão por ter confiado, por ter acolhido, por ter aceitado essas mentiras na nossa vida. Mas hoje nós aceitamos a Tua verdade e rejeitamos a mentira. Por isso, Senhor, aonde houver uma mentira aqui, criando cativeiros e fortalezas, gerando dominadores do mundo das trevas, nós queremos que a Tua luz nos ilumine, nos faça lembrar, Espírito Santo, da verdade. Ministre em nossas mentes e coração a verdade, que vai quebrar toda mentira de Satanás que tem nos roubado do lugar aonde devemos estar, que tem nos feito rastejar debaixo de dominadores do mal. Nós declaramos em nome de Jesus que nós sujeitamos a Ti e só a Ti as Tuas verdades. Nós nos sujeitamos em obediência e levamos cativo toda mentira, levamos cativo todo engano, todo sofisma, toda fortaleza, todo dominador. A obediência a Ti, a nossa vida vai estar. Na obediência do Senhor, a nossa vida vai estar. Firmados na verdade, a verdade que nos liberta. Por isso, Espírito Santo, que nada fique oculto, que nada fique nas trevas, que nada fique escondido, mas o Senhor traga luz, nos informe, nos revele, nos dê as convicções necessárias, nos revele a verdade que vai destruir essas obras das trevas, que vai nos tirar das cadeias, dos cativeiros e debaixo de dominadores que não precisamos estar. Nós queremos sujeitarmos apenas ao Senhor e nos aproximar de Ti. Tomamos posição para resistir ao diabo e apagar todas as suas flechas inflamadas. Nós vamos tomar posição como vigias, como guerreiros do Senhor, contra essas flechas inflamadas. Porque sabemos, Pai, que estamos em guerra, mas não estamos à mercê. O nosso general já é vitorioso. O nosso general já é vencedor. E nós fazemos parte deste batalhão vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte a Jesus. Amém. Amados, pode se assentar um pouquinho no seu lugar. A pastora Dali ministrando aqui. Deus colocou algo no meu coração para nós fazermos aqui antes de ir para casa.